Sabe essa história de computadores quânticos que prometem revolucionar o mundo? Pois é, não é só sobre ser mais rápido. A parada é outra. Eles funcionam com um conjunto de regras completamente diferente, o que dá a eles o potencial de resolver problemas que, hoje, a gente considera impossíveis. Só que toda essa promessa incrível tem um grande vilão na história. Um obstáculo gigante que ameaça parar essa revolução antes mesmo dela engrenar de verdade. Então, o que a gente vai ver hoje é o seguinte. Primeiro, vamos entender essa tal de promessa quântica. Depois, vamos falar sobre a arma secreta por trás disso tudo, o qubit. Aí, a gente apresenta o grande inimigo, a decoerência. Vamos ver como ela ataca, o estrago que ela faz e, claro, como é que a ciência está contra-atacando nessa batalha. Beleza, então vamos começar com a promessa quântica. Para a gente ter uma ideia do que está em jogo aqui, é fundamental entender a escala, o tamanho do poder de que a gente está falando. Um computador clássico, a gente sabe, usa bits. Ou é 0 ou é 1. Simples. Já o computador quântico usa os qubits. E é aqui que a coisa fica maluca. O poder não aumenta, ele explode. É um crescimento exponencial. Com apenas 300 qubits, um computador quântico pode lidar com mais informações do que um número de átomos em todo o universo observável. Pensa nisso. É um salto de capacidade que a nossa cabeça mal consegue acompanhar. E com todo esse poder de fogo, o que a gente poderia fazer? Bom, poderíamos encarar alguns dos maiores desafios da humanidade. Imagina só, projetar remédios novos, simulando moléculas direto no computador, criar materiais que a gente nem imaginava que poderiam existir, otimizar a logística do mundo inteiro e até, olha que louco, quebrar a criptografia que protege tudo hoje em dia na internet. Ou seja, o que está em jogo é muita coisa. Mas, afinal, o que faz o qubit ser tão especial assim? Qual é essa arma secreta dele? A resposta está numa propriedade fundamental do mundo quântico. Pensa assim, o bit clássico ele tem que escolher, ou ele é 0 ou ele é 1, ponto. Já o qubit, ele não precisa escolher, ele pode ser 0, pode ser 1 e pode ser os dois ao mesmo tempo. É isso mesmo, é como uma moeda girando no ar, sabe? Antes de cair, ela não é nem cara nem coroa, ela é as duas coisas ao mesmo tempo. Essa é a mágica do qubit. O nome disso na física é superposição e essa é a verdadeira superpotência do qubit. É essa habilidade de segurar várias possibilidades de uma vez que deixa um computador quântico explorar um número gigantesco de soluções, tudo de uma só vez. É um tipo de paralelismo que, nossa, nem se compara com o que a gente tem hoje. Para ajudar a visualizar isso, existe uma coisa chamada esfera de Bloch. Imagina que o bit clássico só pode estar em dois lugares, ou lá no topo, no polo norte, que seria o 0, ou lá embaixo no polo sul, que seria o 1, fixo. Agora, o qubit ele pode estar em qualquer pontinho na superfície inteira dessa esfera. Isso dá uma noção da infinidade de estados que ele pode assumir. É daí que vem todo aquele poder. Mas, como todo super-herói, o qubit tem uma fraqueza, uma criptonita. E essa superpotência toda dele é incrivelmente frágil. Na computação quântica, o nome dessa criptonita é decoerência. Então, se a gente fosse se perguntar hoje, qual é o principal obstáculo que impede a gente de construir um computador quântico gigante que funcione de verdade? A resposta é essa aí, é a decoerência. Decoerência quântica, o que é isso na prática? É basicamente quando o nosso mundo, o mundo clássico com todo o barulho e a bagunça dele, invade o mundo quântico, que é super delicado. Na hora que isso acontece, a superposição, puf, desmorona, e todo aquele poder incrível do qubit vai por água abaixo. Ok, mas como é que esse ataque funciona na prática? Para a gente entender isso bem, vamos usar uma analogia. É bem simples, mas ajuda muito a visualizar o problema. Imagina o seguinte, um qubit em superposição é como um peão. Mas não um peão qualquer, é um peão girando perfeitamente, sabe? Equilibrado, isolado de tudo ao redor, num giro estável, contínuo. E esse giro perfeito, esse é o cálculo quântico acontecendo. É enquanto ele está girando assim, nesse estado delicado, que ele está processando todas aquelas possibilidades ao mesmo tempo, fazendo algo que um computador normal simplesmente não consegue. Só que, e aqui vem o problema, os qubits são extremamente sensíveis. Qualquer coisinha do ambiente já atrapalha. Uma vibração minúscula, uma mudança de temperatura que a gente nem sentiria, um campo magnético perdido por ali, Tudo isso funciona como uma rajada de vento que bate no nosso peão e o que acontece? Aquele giro perfeito acaba. O peão começa a cambalear, perde o equilíbrio e num piscar de olhos ele tomba, cai.
e para num estado final aleatório que não serve para nada. Esse tombo do peão, isso é a decoerência. É o colapso. Aquele estado lindo de superposição já era. A informação quântica que estava ali sendo processada simplesmente vaza para o ambiente, se perde, para sempre. E o cálculo? Bom, o cálculo foi para o espaço. Tá, mas e aí, qual a consequência disso na prática? O que acontece de verdade quando esse vilão, o ruído, vence a batalha? O ponto principal é esse: a decoerência gera erros. Simples assim. Ela simplesmente destrói o cálculo que estava rolando. Aquele computador quântico superpoderoso de repente vira um computador clássico e um quebrado ainda por cima. Ele começa a cuspir resultados aleatórios sem pé nem cabeça. É como dizem os especialistas da área, os qubits são muito, mas muito sensíveis ao ambiente. Qualquer interação que não esteja sob controle pode acabar com a superposição. É um estado delicado demais. No fim das contas, lutar contra a decoerência é lutar contra o mundo ao nosso redor. Mas calma, a história não acaba com o vilão vencendo, não. Pelo contrário, cientistas e engenheiros no mundo todo estão numa verdadeira batalha para proteger esses qubits e deixar eles fazerem o trabalho deles. E como é que eles fazem isso? Bom, a estratégia tem várias frentes. A primeira é o isolamento extremo. Eles constroem essas máquinas dentro de ambientes que parecem cofres de banco. Usam os refrigeradores absurdamente potentes para deixar os processadores mais frios que o espaço. Isso basicamente congela boa parte do ruído. Eles também blindam tudo contra campos magnéticos e vibrações. E tem uma outra coisa genial. Eles estão criando códigos de correção de erros quânticos. É como um jeito de checar o cálculo enquanto ele acontece e consertar os erros na hora, antes que tudo se perca. Então, no final das contas, a corrida para construir um computador quântico de verdade não é só sobre ter mais e mais qubits. É uma corrida contra o tempo, uma corrida para aumentar o tal do tempo de coerência, aquele momento curtinho e super valioso em que o nosso peão consegue girar sem ser incomodado. A grande questão que vai definir o futuro de tudo isso continua no ar. A gente vai conseguir proteger esse mundo quântico tão delicado do barulho do nosso mundo clássico? A resposta para essa pergunta é o que vai dizer se estamos ou não no limiar de uma nova era da computação.